Eu concluí que para o Bitcoin se tornar a moeda corrente, primeiro ele precisava ser percebido como uma boa reserva de valor, ou pelo menos com esse potencial, e que no processo evolutivo de monetização do Bitcoin, os três estágios, reserva de valor, moeda de troca e unidade de conta, eles acabam ocorrendo num período de tempo que pode demorar anos ou décadas, ou talvez até mais. Que primeiro vem reserva de valor e depois vem moeda de troca. Mas que para que alcancemos a função de moeda de troca, o estágio de moeda de troca, moeda corrente, é preciso endereçar dois grandes problemas do Bitcoin. O primeiro problema é a questão da própria tecnologia, é uma questão tecnológica, porque hoje a rede do Bitcoin, considerando o protocolo base, as transações são relativamente lentas, blocos são minerados a cada 10 minutos em média, e as tarifas de transação também são bem elevadas. Hoje as transações podem, dependendo do caso, custar 10 dólares, 40 ou 50 dólares. Não tem como usar no comércio uma transação que custa 10 dólares. Que seja 2 dólares, também não dá para usar no comércio. E que para endereçar esse problema, precisaríamos de camadas secundárias de pagamento, como a Lightning Network, a rede relâmpago, e é justamente nesse sentido que o Jack Mallers, com a empresa Strike, vai tentar resolver a questão tecnológica de trazer escalabilidade e permitir o uso do Bitcoin no comércio corriqueiramente, com transações baratas e rápidas. Será por meio da rede relâmpago, não apenas com o protocolo base do Bitcoin. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o mais difícil de todos, diz respeito à volatilidade do câmbio. Como a gente vê, a moeda, o Bitcoin, ele oscila muito de preço e esse é um dos grandes impeditivos para que um comerciante simplesmente aceite Bitcoin no comércio e fique com Bitcoin em carteira. É por isso que na lei aqui o Estado está garantindo que quem quiser converter automaticamente o Bitcoin, assim poderá ser feito e é o Estado que será a contraparte final. Porque realmente para um comerciante ficar sujeito ao Bitcoin caindo 2, 5 ou subindo 5, 10% é muita volatilidade. Assim, no frigir dos ovos, poucos comerciantes que receberem Bitcoin vão realmente manter uma parte relevante do seu dinheiro em Bitcoin. Talvez mantenha alguma coisa, mas o todo acho que não vai ser por aí. Então esses são os obstáculos para tornar o Bitcoin uma moeda corrente, mas para resolver esses problemas, apenas o tempo, a tecnologia, a criatividade humana, a inovação humana, e isso já está acontecendo. Sobretudo quando a gente fala da rede relâmpago e pagamentos ou redes de segunda camada. E aí, por fim, acho que duas questões importantes é o seguinte: quais são os limites da lei? Eu venho falando aqui bastante que a lei por si só e o Estado, os governos, não podem eliminar o Bitcoin, fazer ele desaparecer da face da Terra e pará-lo como tecnologia, mas eles podem impedir que ele seja usado no comércio de forma corriqueira. Justamente mantendo as atuais tributações sobre ganho de capital, é claro que é um impeditivo para que o Bitcoin seja uma moeda corrente. Então a lei ela tem impacto, tem influência, mas ela não é completamente determinante e não é a lei que vai fazer com que o Bitcoin suma da face da Terra. Então governos são poderosos, mas não têm superpoderes. Mas o segundo ponto, que é o corolário disso também, nenhuma lei tem capacidade de tornar o Bitcoin efetivamente moeda corrente. Pode fazer de jure, legalmente, mas de fato, na prática do dia a dia das pessoas, a lei por si só não pode garantir que isso aconteça. E muito menos que alcancemos aquele último estágio de unidade de conta e que tudo seja precificado em Bitcoin. Não, nenhuma lei vai conseguir fazer isso, porque é preciso realmente muito mais estabilidade de preço e hoje o Bitcoin não tem ainda. Então a lei realmente tem limites para os dois casos, tanto para a proibição quanto para uma adoção mais forçada, por assim dizer. Sobre consumo de energia e pegada de carbono. O fato da rede consumir cada vez mais energia não é um problema para o mundo, assim como o mundo consumir cada vez mais energia também não é um problema para a humanidade ou para o meio ambiente. Se a gente olhar o consumo per capita das últimas décadas, só tem aumentado. A estatística aqui do consumo per capita mundial, desde 85, que tem aumentado, e apenas cai em anos de recessão, como foi 2020, como foi aqui 2009, sendo que países desenvolvidos, claro que está diminuindo o consumo per capita, mas países em desenvolvimento como China e Índia
que estão ainda na rota para se tornarem países desenvolvidos, vão consumir cada vez mais energia per capita. Então o mundo deve consumir cada vez mais energia nos próximos anos ou décadas, a não ser que tenhamos um declínio populacional, o que não está previsto no futuro tão próximo. Então isso vai acontecer. O grande problema é a origem dessa fonte energética, a origem de geração. É energia renovável ou energia não renovável? E é que traz ao ponto as estimativas de pegada de carbono, o carbon footprint. Porque o que esses estudos fazem é analisar o comportamento de uma região, de uma família ou de um setor, de uma indústria, de um país, com o mix energético, e aí estimar o quanto que esse setor, ou essa análise essa indústria está emitindo de carbono, seria a pegada de carbono. Então isso é muito mais uma função da matriz energética do que o uso em si. Claro que se for considerar a energia total, o transporte, usando carro ou caminhando, bicicleta, sim, tem essa questão. Mas ainda, olhando especificamente sobre a fonte de energia elétrica, o problema está na geração. E se a gente olhar o caso do Bitcoin, ele é agnóstico com relação à energia. A única coisa que importa para a rede é energia barata. Onde houver energia abundante e barata, é para lá que a mineração vai migrar. E é isso que a rede busca o tempo todo. Isso é um negócio bacana, porque a rede ela é muito móvel, ela não precisa estar em nenhum local específico, ela vai onde houver energia barata. Mas antes, eu quero ainda aprofundar essa questão da arbitragem energética. Deixa eu só trazer o ponto dessa questão da geração de energia, porque se a gente olhar o mundo, aqui esse dado, da energia que é consumida no planeta, 63,3% vem de combustíveis fósseis, fossil fuels, então aqui carvão e gás. E apenas 36,7% seria oriundo de nuclear, hidrelétricas, eólica e solar e outras renováveis. Agora, se a gente olhar o Bitcoin, a mineração do Bitcoin, teve um estudo do ano passado, setembro do ano passado, que fez uma análise da mineração e concluiu que a rede do Bitcoin, na verdade, consome 39% da sua energia elétrica, que vem de energias renováveis. Então, até mais do que o mundo. Então, nesse sentido, o Bitcoin é mais verde do que o restante do mundo. Mas, como eu falei, o Bitcoin ele é agnóstico com relação a isso. Tanto faz a fonte de geração de energia. Se o mundo se tornar verde da noite para o dia, o consumo de Bitcoin da rede do Bitcoin também será verde da noite para o dia. O Bitcoin não importa, ele apenas quer consumir energia. Se a gente fazer aquele zoom out, né, colocar em perspectiva, a verdade é que o sistema está colapsando desde 71, quando acabou a conversibilidade do dólar em ouro, e vai completar 50 anos agora, foi dia 15 de agosto de 1971, então agora, daqui um mês e pouquinho, vai completar 50 anos desse sistema monetário onde não tem mais aquela âncora, o ouro, como a referência de valor das moedas. E o sistema, ele vai aos trancos e barrancos, a economia cresce apesar desse sistema, não é por causa dele, os governos se endividam, cria bolha, gera bolha em algum mercado, em algum país, ela estoura, às vezes retoma, às vezes demora mais, mas a economia ela vai avançando apesar desse sistema. O que eu quero dizer com isso é que a gente pode ver uma deterioração do sistema monetário, mais endividamento público, a economia ainda assim crescendo lentamente e sem haver um colapso, como eu vejo muita gente prevendo, vai ter uma hiperinflação do dólar. Não vai ter hiperinflação. Para isso acontecer, precisa ocorrer uma completa estatização do Fed e virar uma sucursal do Tesouro Americano imprimindo moeda para bancar gasto. Isso, por hora, não está perto de acontecer, não. Então, hiperinflação do dólar e total repúdio da moeda americana, acho altamente improvável. Então, o cenário mais provável é a gente ir aos trancos e barrancos do sistema se deteriorando, inflação mais alta no dólar e, consequentemente, no mundo também. Para mim, esse é o cenário mais provável. E aí, nesse cenário, o pessoal pergunta, bom, então cripto nesse cenário é importante? Eu digo que sim, principalmente o Bitcoin é importante, acho que deve performar bem nesse cenário, porque não tem nenhuma mudança de rota nisso, né? É difícil imaginar os bancos centrais adotando outras políticas, sendo muito mais austeros e conservadores, elevando taxa de juros, removendo os estímulos.
A gente não consegue ver esse cenário. É uma política onde não há uma estratégia de saída. Tá, e o Fed que tentou normalizar o balanço em 2017 até 2018, e aí teve aquele crash no mercado em dezembro, aí 2019 voltou suspendeu a elevação de juros em 18 e 2019 começou a injetar liquidez antes da pandemia. Eu acho que o grande ponto a se monitorar é o gasto público americano, é o déficit fiscal. Se eles pisarem no acelerador novamente nisso e se manter elevado, para mim, esse é o sinal que pode se traduzir em mais inflação, até mais do que a gente está agora.